E voltamos com Em Questão de hoje, que debate a crise no sistema penitenciário brasileiro. E eu havia deixado a questão do indulto. Há quem entenda que indulto, mais do que um bem, é um recurso que vem sendo usado, de certa forma, abusivamente, no sentido de aproveitar uma data para esvaziar cadeias e diminuir um pouco essa tensão dos presídios superlotados. É isso que acontece? O indulto tem tem duas justificativas históricas, né? A primeira é quando mudava um governo, o novo governo queria mostrar que o antigo governo estava errado, então mesmo os atos de prisão deveriam ser ignorados, né? Esquecidos. A segunda justificativa é tentar compensar com uma menor quantidade a qualidade indevida da pena. O sujeito que é condenado a uma pena de 2 anos de prisão, ele é condenado a 2 anos de prisão numa cela de 6 metros quadrados, isolada para ele, né? Individual, um assento sanitário, uma cela limpa, arejada, com determinados direitos que não lhe são conferidos. Ora, se o sofrimento previsto na lei não é cumprido, o sofrimento que se impõe é 2, 3 vezes maior, não é? A intensidade do sofrimento é muito maior, a quantidade do sofrimento deve ser minorada para que se chegue num resultado equitativo. Essa seria uma segunda justificativa comum ao indulto e que me parece que nas condições carcerárias brasileiras, mais do que justifica, pelo contrário, exige sua aplicação. E é necessário também, a população em geral confunde saída temporária com indulto. Então, essa saída de alguns dias, que são 5 vezes de fim de ano, Dia das Mães, Páscoa, essa saída não é indulto. É uma saída só para aqueles que já estão próximos ao final da pena, eles podem, porque é a ideia da progressão. Você vai se aproximando da sociedade, da sua família, aos poucos, de forma harmônica, para que quando você saia da prisão, não seja um choque com a sociedade. Aquele estranho no ninho, né? Sim, então, justamente de repente... essa é a ideia. O indulto mesmo, ele é muito pouco aplicado. Pouquíssimas pessoas no Brasil saem pelo indulto de Natal, que é aquele decreto do presidente para liberar. É uma intervenção do executivo no judiciário, né? É uma intervenção? Porque é um presidente que caneta e abre a porta. Mas é uma intervenção positiva? É uma intervenção ou intervenção nunca é positiva? É uma intervenção positiva. E é constitucional. Imagine a situação de uma pessoa que está com câncer terminal. Que está próximo a morrer. O indulto é extremamente benéfico para uma pessoa como essa. Porque um processo judicial demoraria muito. E o indulto libera alguém que... Eu já tive um caso, a gente conseguiu a liberação da pessoa 1 mês depois ela faleceu. Então, para esses casos... São vários casos assim. Infelizmente, quando se dá, voltando ao indulto de Natal, se saem 1.000 e devem voltar 990... aqueles 10 que não voltam, a mídia, olha, ele saiu para o Natal e assaltou 2 padarias e 3 supermercados. Então, aí também tem aquela... apenas 6% não voltam. E fica aquela... E mantém esse número, esse percentual parece que é um percentual que não se altera, né? Ele é mantido há muito tempo, é isso? É fantástico imaginar que 94% das pessoas que saem desse cenário dantesco, não é que nós podemos observar, eles voltam. Querem cumprir suas penas. Querem cumprir suas penas. Agora, o sistema penitenciário federal critica a Defensoria Pública. Eu gostaria de ouvi-los. Eu, quando estava lendo um pouco sobre o sistema penitenciário, para nós conversarmos aqui, então eu vi que existe uma crítica assim, sobre a inoperância da Defensoria Pública. E foi dito aqui que, de fato, né, em termos da demanda, quase inexiste. Né? E que há estados que não têm. Não tem. Que não tem. Não, o que é isso? O que explica? Na vara de execução criminal em São Paulo, cada defensor responde por 6.000 processos. Não é? Como é que consegue se trabalhar de forma razoável com 6.000 processos? Então, posso garantir que os defensores se exaurem em seus mistérios, mas evidentemente o Estado, por falta mesmo de vontade política... É falta de vontade política. É falta de vontade política. Mas por quê? Nesse caso da Defensoria Pública? O concurso, contratar defensores... A ideia de que, a ideia de que contratar defensores poderia dar alguma despesa. O que é uma ideia que não me parece razoável. Se gasta muito mais com os paliativos para substituir o que a Defensoria
deveria fazer, não é? E mesmo com a atuação, a atuação do defensor, ela, muitas vezes ele tenta, aliás está na lei, não é, da Defensoria Pública de São Paulo, tentar a solução extrajudicial do conflito, não levar a questão para o judiciário, tentar resolver antes, vai economizar lá dentro do judiciário. Há uma série, não é, de mecanismos que parece que não são compreendidos pelo governo. Eu acho que, voltando um pouco ao indulto, nós temos aqui na progressão de pena o regime semiaberto, né? Você não tem estabelecimentos aparelhados para o semiaberto. Então tem presos que têm direito ao semiaberto e estão no regime fechado. Isso é uma vergonha, né? Isso é E eu falando aqui na condição de alguém que vem da sociedade civil, não pertence à Defensoria Pública, eu entendo que é uma injustiça no Estado, porque o Ministério Público, quer dizer, o responsável pela acusação, tem um número muito maior. 1.800 defensores. Promotores são quantos defensores? 400, mas para a execução penal 30. Então, há um desequilíbrio aí. Um desequilíbrio. Agora, nós temos muito pouco tempo, mas eu gostaria de rapidamente ouvi-los sobre essa tese de privatização dos presídios como sendo a solução para esse déficit prisional. E eu vi que, por um lado, há, né, quem defende, como eu já vi aqui sinais de que são contra. Queria ouvi-los um pouco sobre isso, antes de encerrar. Alguém dizia recentemente, nós privatizamos aquilo que nós queremos expandir. Queríamos expandir a malha rodoviária, privatizamos. Queremos expandir o sistema prisional, então privatizamos o sistema prisional, porque é um caminho sem volta. Não vai haver um limite. Como sem volta? Eu não entendi. Uma vez que a iniciativa privada entra no mercado, ela não vai dizer, olha, a partir de tal ponto nós voltamos atrás, não queremos lucrar mais, não queremos construir mais presídios, não queremos administrar mais presídios, porque não queremos a expansão do sistema prisional. Vamos sacrificar o nosso lucro por isso. Isso não existe no mundo real. E seria um negócio rentável? Um negócio isso? Rentável. É altamente rentável? Rentável, você teria uma falta de controle de como isso seria explorado. Eu trazendo de novo o modelo. Mas o Estado não pode estabelecer um sistema em que, assim, de uma administração em que haja também a presença do Estado, ou isso é inviável? O lucro em si é perigoso, não é? Então, hoje se faz uma discussão muito grande sobre a questão do cárcere atrelado à questão da droga, não é? Então, muitos se movimentam no sentido, não é, de que o pequeno traficante, o mesmo usuário, não é, o portador, que hoje já não vai mais para o cárcere, que deveria se diminuir a intensidade de cárcere. Outros fazem campanha para que se aumente a intensidade de cárcere. Já pensou o lobby de todos aqueles que ganham com a privatização dos presídios, atuando no sentido do aumento do cárcere? Nessa e em outras condições, a força que esse poder econômico poderia ter para influenciar, não é, o legislativo? E a motivação é o lucro, não é a contribuir com que a pessoa não volte a reincidir. A motivação é o lucro. Quer dizer, a prisão e o preso não podem ser tratados como produtos, é isso? Um objeto. Uma questão mercantil, não é isso? É assim. Senhores, nós terminamos aqui, em questão de hoje, que debateu esse enorme desafio da sociedade no enfrentamento desse déficit do sistema prisional brasileiro. A questão da humanização do sistema penitenciário nacional. Hoje, numa situação que beira o caos pelo expressivo déficit de vagas decorrente de muitos fatores. A própria resistência dos municípios contra a instalação de presídios, a questão da discussão da privatização e outros temas, né? O excesso de burocracia, a morosidade da justiça e a mudança de mentalidade. Eu agradeço a todos pelo empenho no debate, agradeço muito a você que nos acompanhou. Uma boa noite a todos.